Governabilidade, palavra que significa capacidade de governar. No Brasil, como em qualquer democracia, para governar é preciso que o Poder Executivo, chefiado pela Presidente da República, e o Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, trabalhem juntos. O problema acontece quando surgem ruídos nessa relação, o que, segundo alguns analistas, foi recorrente em 2014. Mas o que esperar para 2015? O novo Congresso traz novos desafios para o governo. Nunca houve tantos partidos representados por aqui. E, além disso, as chamadas bancadas temáticas, como a ruralista, a religiosa e a da segurança, parecem estar mais fortes. Para falar destes desafios, o ponto de vista recebe o cientista político do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Fabiano Santos, um dos principais especialistas do país em Congresso Nacional. Obrigado, Fabiano, pela sua presença. É um prazer. Fabiano, o que o cidadão pode esperar da Câmara e do Senado agora em 2015? Bom, o processo político brasileiro tem algumas características estruturais, alguns determinantes que não se modificaram e seria estranho se modificasse, né? Se a gente observar as democracias, os processos políticos e o legislativo nas democracias consolidadas, o Brasil tem uma democracia consolidada, portanto não pode ser diferente. Se a gente observar isso em outros países, esse processo, as mesmas variáveis, os mesmos determinantes estão presentes, então grandes modificações, grandes mudanças no que diz respeito ao processo político, processo decisório, o modo pelo qual as negociações são feitas, grandes mudanças dessa natureza não devem ser esperadas, né? Não obstante, algumas questões importantes de conteúdo, né, e do perfil político, né, no legislativo brasileiro têm sofrido algumas variações e essas variações podem indicar questões interessantes para o cidadão, para quem acompanha de perto a política, assim como os movimentos sociais e o cidadão comum, que são um pouco mais afastados do dia a dia do Congresso, né? Por exemplo, a questão da agenda. Em 2014, nós tivemos um ano muito fortemente marcado pelas eleições, por outro lado, pela Copa do Mundo, foi um ano conturbado, veio um ano que decorreu do ano de 2013, né, as manifestações que marcaram muito a política brasileira, então foi um ano muito truncado, muito travado. Então a expectativa que se tem num ano como 2015, num novo Congresso e com um novo governo assumindo, a expectativa que se tenha uma produção legislativa mais abundante, né? Mais substantiva, mais significativa. Então a primeira coisa que a gente pode esperar é que o processo político seja destravado, tanto por conta da não existência da eleição, tanto por conta de não termos uma Copa do Mundo, né? Então períodos longos de recesso não vão existir. Então eu acho que é um momento importante para o cidadão, para os movimentos sociais estarem presentes no Congresso, né? E prestarem atenção na discussão, na deliberação sobre a agenda fundamental que o governo vai propor para o Congresso e como o Congresso vai reagir a ela e se o Congresso vai propor novos temas e novas questões a serem discutidas junto com o governo. Então, falando da agenda, né? Qual seria a agenda do governo federal, do governo Dilma Rousseff, para o Congresso Nacional neste ano? Os principais pontos dela? Nesse primeiro semestre, a principal preocupação tem que ver com as medidas já anunciadas no final do primeiro mandato, que tem que ver com, por sua vez, a questão econômica, do equilíbrio fiscal, como equacionar a relação do governo do setor público, né, com a economia, no sentido da arrecadação, no sentido do gasto, né, quais são as áreas prioritárias cujo gasto será mantido, né? Então, eu acho que no primeiro semestre o debate substantivo vai ser marcado pela reação do Congresso a esse conjunto de medidas, nunca um conjunto muito simpático. Por quê? Porque para manter a atividade econômica, esse é o discurso do governo, o governo foi obrigado a arrecadar pouco
e gastar muito. Isso criou um desequilíbrio. E agora é o momento em que a economia brasileira e o governo ficaram expostos perante, né, a economia internacional. Então, se tem a necessidade, isso é que o governo está argumentando, de fazer um equilíbrio forte. Medidas já duras foram anunciadas, precisam passar pelo Congresso. Então, fundamentalmente, essa é a discussão que vai ser travada. Como o Congresso vai reagir a isso e a preparação também para um segundo momento. Não é? Então, eu acho que vai ser fundamental como o Congresso e o governo vão discutir essa questão do tempo. Né? Como vai ser essa distribuição dos benefícios e custos, dos custos principalmente, do ajuste e como vai ser a preparação para um novo período. E eu acho que aí o Congresso vai ser fundamental para realmente se saber e informar a sociedade sobre a existência de quando é possível vir esse novo período. Então, eu acho que fundamentalmente o que vai marcar esse primeiro semestre é essa discussão sobre as medidas de equilíbrio econômico propostas pelo governo. Você citou, né, medidas impopulares de ajuste econômico, e nesse ponto parece que o segundo governo Dilma está parecido com o segundo governo Fernando Henrique, né, que foi o último, aparentemente, o governo de medidas impopulares. A gente espera semelhança sobre isso, mas o governo Fernando Henrique conseguiu, né, emplacar a agenda impopular dele naquela ocasião. O governo Dilma, então, a gente prevê que também consiga. Existe uma controvérsia para saber se o governo Dilma agora seria assim, um governo Lula de 2003, né, que teve que começar fazendo ajustes muito pesados, não é? Tanto do ponto de vista monetário, com taxa de juros sendo ampliada, quanto do ponto de vista fiscal, com um aperto muito grande do ponto de vista do gasto, ou se é um governo Fernando Henrique, né, que começa um segundo mandato já desfazendo promessas que tinham feito durante a campanha e depois ficou muito paralisado e muito a reboque de conflitos na própria coalizão. Então isso não é ponto pacífico, né? Não é ponto pacífico. Eu acho que isso vai exigir capacidade política do governo, né, para sinalizar que não é um segundo governo Fernando Henrique, porque afinal de contas não foi um governo bem sucedido, né? Acabou sendo muito impopular, perdendo a eleição depois, ou se é um primeiro governo Lula, ou seja, um governo que faz um ajuste, mas já consegue, do metade para o final, reverter a situação e sinalizar um período de crescimento e de distribuição de renda. Isso vai depender muito da capacidade política do governo, não é, de convencer a sua base e convencer a sociedade, que é o segundo caso. Né? Não é o segundo governo Fernando Henrique, mas é um primeiro governo Lula. Perfeito. Saindo um pouco da agenda do Executivo, né? Qual seria a agenda do Parlamento para 2015, se é que há? Eu acho que tem, sim, pontos fundamentais. Né? Eu acho que o parlamento é marcado por uma sensibilidade muito grande para a questão social. Né? Eu acho que tem um ponto fundamental que é a regulamentação, por exemplo, de algo que saiu do próprio parlamento, que é a questão do novo marco regulatório não só da internet, do marco civil, mas também, fundamentalmente, das relações dos empregados domésticos. Né? Isso é uma coisa que a sociedade espera e o Congresso tem tudo para fazer, que saiu daqui e foi bem recebido pelo Executivo e foi bem recebido pela sociedade. Eu acho que tem um ponto fundamental procedimental, que é a questão do orçamento impositivo. Como é que o Congresso vai trabalhar isso? Eu acho que isso é uma mudança significativa no modo pelo qual os poderes vão lidar com a questão alocativa. Né? Então, o Congresso vai ter uma palavra mais forte no que diz respeito, né, aos projetos de investimento, fundamentalmente. Né? Então, eu acho que aí já tem duas questões fundamentais com grande impacto, claro, e que tem que ver com o trabalho endógeno do Congresso. É claro que o Executivo vai ter uma participação, tem interesse nisso, mas o ator fundamental aí é o Congresso. A agenda da Câmara e do Senado, ela é a mesma agenda ou, na verdade, vocês conseguem ver diferenças entre elas? Os interesses são os mesmos, no fim das contas? No processo bicameral, não há como apenas uma casa tomar a decisão final. Então, é claro que tem que haver entrosamento, sempre existe diferença. E faz parte do processo democrático. Esses ruídos fazem parte do processo democrático. É claro que os ruídos precisam ter um limite. Por quê? Porque o sistema político tem que decidir, porque a sociedade espera a decisão, né, para poder se adaptar e poder fazer avançar o processo social. Mas existem pontos que são específicos ao Senado, existem pontos que são específicos à Câmara dos Deputados. Mas aquilo que é fulcral à sociedade é bicameral. Então tem que haver entrosamento. Né? Mas aí eu acho que o Congresso tem trabalhado bem nesse ponto de vista bicameral,
não tem havido nenhum conflito inarredável entre as duas casas, há muito mais harmonia do que conflito. Então, eu acho que isso vai continuar marcando o processo decisório no Legislativo. Uhum. Você citou agora há pouco a questão do orçamento impositivo, né? Você considera ela já como fato consumado, que ela foi aprovada, mas a implementação realmente, o Executivo vai fazer a parte dele, vai garantir essas emendas, e que isso ainda pode ser contingenciado de alguma forma, né? Claro. Não, nada é fato consumado. O processo político acaba modificando, às vezes significativamente, às vezes amortecendo muito o impacto de uma modificação. Mas eu acho que o orçamento impositivo faz parte de um processo de longo curso, que acontece desde da redemocratização, na verdade, de reinserção do Congresso como ator fundamental na vida política do país. Se temos uma democracia, o Congresso tem de ser forte. E o Congresso se fortalece através de modificações procedimentais. Eu acho que o orçamento impositivo é uma dessas modificações importantes. Por quê? Porque já se sabe desde muito tempo que aprova-se um orçamento. O orçamento já tem, como ele é discutido, enviado e debatido, ele já dá muito pouca margem de manobra para o Congresso modificar as prioridades que vêm do Executivo. Naquilo que o Congresso tem condições, o Executivo pode contingenciar e definir muito as suas prioridades e deixar o Congresso numa situação não boa, né, do ponto de vista das suas preferências no processo alocativo. O orçamento impositivo ameniza e dá mais margem de manobra e dá uma vocalização, permite uma vocalização maior do Congresso no processo alocativo. Então, eu acho que vai depender muito do Congresso, a sua capacidade de se coordenar, de coordenar os seus conflitos, absorver e digerir os seus conflitos e dar uma resposta mais unificada para o Executivo sobre aquilo que se quer. Evidentemente que não é um momento muito bom por conta justamente dessa necessidade do ajuste. Mas, pelo menos, o orçamento impositivo pode permitir ao Congresso definir aquilo que é prioritário e aquilo que ele não quer que o Executivo mexa do ponto de vista do corte de gastos. Eu estou conversando com o cientista político do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, Fabiano Santos. O Ponto de Vista faz um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com um Ponto de Vista. Eu converso com o cientista político do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, Fabiano Santos, um dos principais especialistas do país em Congresso Nacional. Fabiano, no último bloco a gente conversou sobre a questão do orçamento impositivo, né? Sim. Se ele realmente se consolidar, você consegue ver aí uma diferença no status de negociação entre Legislativo e Executivo, ou, no fim das contas, o Legislativo continua dependendo muito do Executivo? Eu acho que tende a mudar, sim. Não é? Porque uma das questões fundamentais do sistema político brasileiro é essa enorme capacidade de atração que o Executivo exerce sobre os partidos. E eu acho que uma hipótese forte a esse respeito tem que ver com essa falta de autonomia ou falta de perspectiva que vários parlamentares e partidos têm no que tange ao processo decisório, somente levando em consideração o Congresso. Por quê? Porque o poder alocativo e de se produzir políticas públicas estaria muito concentrado no Executivo. Se há um reequilíbrio, o orçamento impositivo aponta para esse reequilíbrio, então eu acho que podemos formular uma hipótese a respeito de uma discussão mais equilibrada de políticas públicas dentro do Congresso, sem que essa questão de participar do Executivo interfira de forma tão dramática e tão decisiva. Eu acho que isso é uma expectativa, pode não ser cumprida, vai depender de várias outras coisas. Pormenores. Né? Mas é a direção que o processo político pode tomar em potencial, e a gente deve apostar nisso, né? Porque, do ponto de vista democrático, é interessante. Então, ao contrário do que boa parte da mídia coloca, o Brasil pode ganhar com isso e não perder. Pode ganhar, só tem a ganhar, porque aí os partidos não são tão atraídos para o Executivo, porque eles podem fazer políticas públicas, né, no próprio Congresso. Então, o Executivo pode montar bases mais consistentes e pode discutir políticas públicas num outro nível, sem que essa questão de distribuição de cargos seja tão presente
para os partidos, né? Então você acaba tendo que discutir políticas públicas no seu próprio mérito, que eu acho que isso que a sociedade espera do Congresso. Então eu acho que é um tipo de mudança que deve vir para o aperfeiçoamento institucional. Falando em temas polêmicos, Fabiano, o Brasil é um dos países que tem mais partidos, talvez mais partidos representados aqui, né? Para alguns isso é sinal de uma democracia que representa muitos grupos, para outros isso prejudica a governabilidade. A gente vai agora subir de 22 para 28 partidos na Câmara. Sim. Que avaliação você faz dessa fragmentação? Tá, o número diz pouco. Você tem que saber como é que as forças estão distribuídas. Você pode ter 28 partidos, 2 com 90% das cadeiras e o resto com 10% das cadeiras. Então, esses restos não significam nada, só 2. Então, os partidos, sistemas bipartidários, na verdade, encobrem uma variedade de partidos. Eles podem ter 2 partidos que têm 99% das cadeiras, né, e vários outros partidos regionais, pequenos partidos. Né? Nos Estados Unidos você tem 100 partidos, mas só 2 existem no Congresso. Né? Então o número diz pouco. Quando os analistas se preocupam com fragmentação, no caso brasileiro, eles estão preocupados com uma distribuição de cadeiras por entre esses 28 partidos. Então o que a gente tem no Brasil é não apenas um número maior nominal, mas também uma distribuição mais equilibrada. Por exemplo, o PT, que é o maior partido, diminuiu o número de cadeiras de maneira significativa. O PMDB, que é o segundo maior partido, também diminuiu. Né? E os outros partidos que eram pequenos se transformam em médios, os que são médios se transformam em quase grandes. Então você acaba tendo um equilíbrio e a fragmentação, que é um índice que se utiliza para saber não só o número, mas essa distribuição, indica uma maior dispersão, né? uma maior pluralização das forças. Em tese, isso leva a maior dificuldade para coordenar os trabalhos legislativos e dar consistência ao processo decisório. Mas atores envolvidos, né? Em tese. Né? Mas também, por outro lado, o argumento dos pluralistas é que isso isso representa mais. A questão é saber até que ponto esses partidos que adentram, que aumentam sua participação, eles vão estar representando correntes significativas de opinião. Isso já é uma outra discussão mais técnica para saber se o sistema eleitoral precisa ser modificado. Eu acho que outros analistas podem fazer isso com mais competência do que eu. Eu acho que a questão para o governo é contraditória. Em tese, um número maior de atores pode aumentar os problemas de coordenação. Por outro lado, um número maior de atores pode tornar mais barata a adesão dos outros atores, porque ninguém se torna fundamental, ninguém se torna essencial. Né? Então, pode ser do interesse do governo aumentar o número de atores que têm interesse em aderir ao governo. Por quê? Porque isso torna mais barato a pedida dos outros atores. Então, é contraditório. Por um lado, você tem um número maior. Em tese, aumenta o problema de coordenação. Por outro lado, diminui o preço de todo mundo, né? Daqueles que não são os partidos essenciais da coalizão. Então tem que saber no frigir. Explicando para o pessoal de casa, por exemplo, como os partidos estão muito pequenos na média, 3 partidos já valeria por um PMDB e facilitaria a vida do governo. Diminui o preço que o PMDB cobra para fazer parte. Exatamente. O poder de barganha de todos diminui porque o número de participantes aí da possível distribuição está aumentando. Então a gente não sabe muito bem como é que o governo vai resolver isso. De toda forma, exige sempre um apetite e uma disposição para negociar no Congresso, para fazer política, né, para trocar, para fazer acordos, que isso faz parte do processo democrático, do processo partidário. Então, para ir numa direção ou noutra, eu acho que para enxugar ou para aumentar e coordenar com um número grande de atores, eu acho que vai exigir a disposição, devido apetite para fazer política com os partidos no Congresso. Faz parte da democracia. Agora, uma consequência que a gente está tendo aqui, pelo menos desse grande número de partidos, é que eles estão se agregando em blocos. Certo. Né? E aí, apesar do PT ser o maior partido eleito, continuar sendo o maior da Câmara, na divisão dos blocos, pode ser que ele fique mais isolado, né? E é um movimento que parece que está acontecendo. Existe alguma razão para isso, né? Como uma análise sua? Não, a questão dos blocos tem que ver com aumentar o poder de barganha, porque individualmente os pequenos partidos ou médios partidos eles conseguem pouca visibilidade, pouca definição de estratégia, pouca coordenação. Eu acho que bloco é uma maneira de resolver problemas de coordenação quando as forças estão muito dispersas. Não é?
uma coisa interessante, um bloco de esquerda está se formando, né? Um bloco de um grupo progressista, mas que não é governista, é um outro bloco que está se formando, né? Então, um bloco de oposição muito forte, muito firme já existe. Né? Então, eu acho que isso são uma maneira de se resolver problemas de coordenação, né? E redução dos custos de transação e negociação. Uma maneira legítima e, eventualmente, com benefícios para aqueles participantes no que tange à distribuição de cargos importantes num Congresso que tende cada vez mais a aumentar a sua participação no processo decisório. Então, as comissões, seus órgãos internos aumentam também o seu poder, né? Seu poder de agenda. Então, ter cargos nesses órgãos, mesa da Câmara, presença de comissões de relatorias, aumenta também a sua importância, ter esses cargos. Então, a formação desses blocos passa a ser fundamental para esses partidos, além de uma perspectiva de formar coalizões e coligações depois no processo eleitoral vindouro, seja no processo municipal em 2016 ou no processo geral em 2018. A gente, né, na mídia e na sociedade, a gente está vendo que está se discutindo muito a questão de haverem dois campos aparentemente opostos dentro da base governista e que seria o PMDB e o PT, aparentemente em disputa. Mas isso não é nenhuma novidade, né? Se a gente for lembrar, o governo Fernando Henrique tinha a CM com o PFL, Sarney na Constituinte tinha o Centrão. É relativamente comum esse tipo de confronto interno dentro de uma mesma base governista? Não, é comum. Né? Vamos dar um exemplo de países né? Sim, externo. Desenvolvidos e com democracias consolidadas, né? Alemanha e Itália. Sim. A gente nunca deve perder de vista que as democracias nesses países sofreram um duro revés na Segunda Guerra Mundial e depois se recuperaram de forma tutelada no pós-guerra, né? Mas tem um processo político partidário aí já desde 46. Lá nós temos uma coalizão na Alemanha, por exemplo, uma coalizão entre o Partido Conservador, Democracia Cristã, e o PSD, que é a Social-Democracia, né? O SPD, Sim. Né? Que são os principais disputantes nas eleições gerais e no eleitorado. Na Itália, a gente tem o partido do Berlusconi fazendo parte da coalizão da esquerda, da centro-esquerda. Tá certo? Então, a gente tem coalizões muito difíceis nesses dois países. E heterogêneas também, como a nossa parece ser. E com dois partidos, os mais fortes e que são antagônicos. Né? Então, às vezes, o processo político impõe coalizões entre atores que disputam no eleitorado. Uhum. Né? Se a gente observar vizinhos, Bolívia ou Uruguai, na Frente Ampla consegue ganhar sozinho e quase não precisa de parceiro, se bem que na última eleição o Frente Amplo não conseguiu fazer maioria absoluta no Congresso, vai ter que fazer coalizões para aprovar seus projetos. Na Bolívia, o MAS consegue ganhar a presidência e fazer maioria no Congresso. Então, depende do resultado da eleição. Se o eleitorado quer dar todo o poder a um só bloco, tanto no executivo quanto no legislativo, o processo político vai corresponder a isso. Se não, se o eleitorado respondeu de outra maneira, vai ter que ter coalizão e aí esses embates vão acabar acontecendo. Entre o PT e o PMDB, esses embates estão cada vez mais duros, porque o PT é um partido que consegue se enraizar localmente e consegue ter uma capilaridade que o PMDB sempre teve. E então o PT, ao longo da história, tem conseguido fazer isso. Né? E adentrado os grotões, entre aspas, locais onde o PMDB e a antiga Arena, que depois se transformou em PP e PFL, tinha uma hegemonia. Então isso acaba desgostando o PMDB e o PMDB sabe que o PT é um grande disputador de eleições. Então essas disputas acabam interferindo nessas negociações no âmbito governamental. Então a gente presta muita atenção para essa polarização PSDB-PT no plano nacional, mas a gente esquece que no plano municipal, onde o PMDB ainda é o maior partido, é PMDB e PT que disputam hoje, né? Não, o PSDB tem muita presença, porque ainda é um resquício de um longo período no governo federal. Mas bem atrás, não é isso? Não, o PSDB ainda tem, se não me engano, ainda está à frente do PT em número de prefeituras. Mas a curva é descendente, a curva do PT é ascendente, a curva do PSDB é descendente, o PMDB às vezes sobe, às vezes desce. Né?
E, bom, se continuar, se continuar esse percurso, o PT ultrapassa o PSDB e vai alcançar o PMDB daqui a alguns anos. Esse tipo de projeção preocupa e anima as lideranças e acaba interferindo no cálculo. Né? Okay. Obrigado, Fabiano, pela participação. Foi um prazer. Obrigado a você, Juliano. Eu conversei com o cientista político do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, órgão da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Fabiano Santos. Você pode acompanhar as entrevistas desta série também pela internet, no endereço câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigado pela audiência e até a próxima.